Mateus 3, de 13 a 17. 3. Versículo. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. João, capítulo 14, versos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João, mesmo, pouquinho na frente, capítulo 16. Capítulo 16, versos 7 a 11. João 16, 7 a 11. 7 a 11. 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos-lo enviarei. 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Amém. Esses três textos falaram de quê? Hein? Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Na escola dominical, falei com o Felipe que eu falaria sobre a Trindade, porque ele que preparou a liturgia do culto de hoje, o roteiro do culto. Por isso ele escolheu o hino 245, primeiro hino, que cantamos aqui, dos Salmos e Hinos, que fala sobre quem? Quem está no templo? Deus. Quem mais? Não. Quem está no templo? Deus. Primeira estrofe. Segunda estrofe? Cristo. Terceira estrofe? O Espírito. Pai, Filho, Espírito Santo. Nós vamos refletir, não vamos dissecar o assunto, longe disto, um pouco sobre as três pessoas da Santíssima Trindade e a ação de cada uma delas. Há grupos religiosos que não creem na Trindade.
não creem no Espírito Santo como pessoa e também não creem em Jesus Cristo como Deus. No máximo como profeta. E só creem em Deus, ou Jeová único, que o é. Por que nós cremos, e uma grande parte do cristianismo crê no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo, não sendo três deuses, mas um Deus, e que age de três maneiras diferentes, são três pessoas distintas. Por que são pessoas? Porque o Pai, o Filho, Jesus Cristo, o Espírito Santo, eles agem como pessoas agem. Eles falam, eles ensinam, eles se entristecem, eles orientam, eles gemem. Então, eles são pessoas porque eles agem como pessoas. A Trindade, meus amados, não se explica nem matemática e nem filosoficamente. A Trindade se aceita pela fé. A Trindade se crê que ela existe. A palavra Trindade não se encontra na Bíblia. E é isto que uma seita combate com os cristãos evangélicos. E é claro, neste ponto nós temos que concordar. A palavra Trindade não se encontra na Bíblia. Ela teria sido usada para falar do Deus Pai, Filho e Espírito Santo por um teólogo lá do 2º século, 200 anos entrando para o 3º século de Cristo, chamado Tertuliano, que ele usou pela primeira vez a palavra Trindade, significando Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas um outro teólogo, também muito antigo, eu creio que foi o chamado Santo Agostinho, que, defendendo a tese da existência do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele usou este termo, esta frase: se vocês querem ver a Trindade, para quem não acredita que ela exista, vão ao Jordão. E ele estava justamente significando Mateus 3, de 13 em diante. Quando nós vemos ali claramente a Trindade. Não precisa nem estar com a Bíblia aberta. Vamos refletir sobre o que aconteceu ali. Quem batizou Jesus? João Batista. Nós vimos a primeira leitura, o diálogo. Ele batizou quem? Jesus. E quando Jesus saía da água, saía do batismo, o que aconteceu? Me ajudem aí. O Espírito Santo, em forma de uma pomba, pousou sobre ele. 2 pessoas ou não? 2. Para aqueles que dizem que é um só, não, a Bíblia fala em 3. E o Espírito Santo, ao pousar sobre o ombro de Jesus, o que aconteceu logo a seguir?
uma voz do céu. Não era Jesus que ele estava ali, não era o Espírito Santo que ele estava ali também. Mas uma voz do céu disse o quê? Este que foi batizado agora, chamado Jesus, é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrado. Aí está. Jesus, o Espírito Santo e o Deus Pai. Aí está, não na palavra de Agostinho, mas na Bíblia Sagrada. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Não são três deuses, é um Deus que age de três maneiras, mas são distintos nas suas ações. Cada um tem um ministério, cada um tem uma missão. E tanta coisa é falada, mas não se explica a Trindade, aceita-se, crê pela fé. Porque cada uma dessas pessoas age como se fosse um ser humano. Faz aquilo que o ser humano faz, por isso é pessoa. Não é apenas uma força, o Espírito Santo. Ele é força, mas ele age, tem predicados, características, ações de uma pessoa. O Pai é incriado. Jesus Cristo, Filho, é incriado. O Espírito Santo é incriado. Eles são eternos. Não são três deuses, e sim três pessoas e uma só essência. O Espírito Santo e Jesus Cristo são Deus da mesma essência do Deus Pai. Não se explica, crê-se, aceita-se. O Deus Pai é tido como o Criador de todas as coisas, embora ele não criasse todas as coisas sozinho. Gênesis 1, 26, lá, a origem, o início de todas as coisas, Gênesis 1, 26, nós encontramos Deus falando o seguinte. Alguém já achou aí para rapidinho ler pelo menos o início do versículo? Façamos o homem. Façamos. Que pessoa é essa? Que pessoa é essa da língua portuguesa? Primeira, segunda ou terceira? Terceira do? Então ele não criou sozinho. Façamos. Com ele estava Jesus. Com ele estava o Espírito Santo, porque eles são eternos. Então aqui está o imperativo. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 3, nós vamos ler que sem ele, isto é, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. João ali está narrando Jesus Cristo. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o verbo aqui é Jesus, é a palavra, é o Logos, é o Emanuel, é o Deus conosco. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele era a luz dos homens.
Esse é o Deus Pai, Criador de todas as coisas, e que declarou para a humanidade: este é o meu filho, é o enviado para salvar. É o que salvou o Tiago, é o que salvou a mim, é o que salvou cada um que aqui está. A segunda pessoa é o Deus Filho, Jesus Cristo. A missão de Jesus não foi de criar. A missão de Jesus, do Deus Filho, e dizem os estudiosos, os teólogos, chamada a economia divina, a coeconomia nos céus. É Deus como que reunindo Ele, o Filho e o Espírito Santo, numa mesa redonda. Eles combinaram a tarefa de cada um. Porque Deus ama a humanidade, Deus me ama, Deus ama você, Deus ama o mais vil pecador. E tudo que Ele fez é em prol da salvação do homem, que Ele criou conforme a sua imagem e semelhança, e o pecado destruiu, distanciou, separou. Mas Ele não perdeu o foco, como dizem por aí. Ele nos criou para Ele, para a sua glória e para o seu louvor. Ele não vou desistir. E eles sentaram, fizeram uma mesa redonda lá no céu. E Deus, eu criei, nós criamos aqui todas as coisas, criamos o ser humano. Mas olha aí o que o diabo fez, o que o inimigo fez, o que o arqui-inimigo fez. Separou o homem, o ser humano de nós. Mas nós vamos trazê-los de volta. Filho, Jesus, você enfrenta essa missão? Pois não, Pai. Estou aí. O Santos não está aqui, não. O Santos usa muito a expressão, estamos juntos. Jesus disse para o Pai, Pai, estamos juntos. Vou lá. Daí o anjo disse para José e Maria, lá em Mateus 1, 21. O que diz Mateus 1, 21? Mateus 1, 21. Por quê? Jesus, o nome dado por Deus para ser colocado no filho de José e Maria, segundo a carne, Jesus. Jesus significa Jeová é salvação. Jeová salva. Porque a missão do Deus Filho é salvar a humanidade, é libertar a humanidade da escravidão, do pecado, é oferecer nova vida, é dizer: eu sou a solução, você não pode sozinho, você pode lutar, mas você não consegue, o diabo é mais forte do que o ser humano, mas ele não pode com Deus, ele não pode com Jesus. Ele não tem autoridade sobre o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E aquele que crê em mim, eu o liberto da escravidão do pecado, eu o tiro das garras de Satanás, porque Jesus significa Jeová salva. Jeová liberta, Jeová redime, Jeová purifica. Jeová é a salvação. Atos 16, 30 e 31.
o acontecido lá na prisão. E o carcereiro, então, pergunta aos discípulos: que farei para herdar a vida eterna? Qual foi a resposta? Vocês sabem. Pronto. Jesus não é o criador, embora participasse da criação, mas a missão de Jesus, do Deus Filho, é salvar, é libertar, é resgatar. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E ele creu. E por isso foi salvo. E logo depois foi batizado. Professou publicamente a sua fé e selou o seu nome, que já tinha sido escrito no livro da vida na hora que ele creu. E agora ele foi selado e o seu nome foi para o rol de membros da igreja primitiva. Agora você é propriedade exclusiva do Senhor. Terceiro, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, no terceiro texto que nós lemos, tem uma tríplice missão para com o mundo pecador. João 16, de 8 a 11. O Espírito Santo, olha bem, ele participou da criação, como Jesus também participou. Mas a missão dele não é de salvar, esta é a missão de Jesus. A missão dele não foi de criar todas as coisas, essa é a missão do Deus Pai, embora eles estivessem presentes. Agora, ele tem uma tríplice missão para com o pecador. Eu vou usar a figura do Tiago. Porque foi recente, foi agora. O Tiago não se converteu porque o Ricardo indicou um centro de recuperação. Ele não se converteu por causa do centro de recuperação, da casa de recuperação. Ele não se converteu por causa do pastor que cuida lá da casa de recuperação. Ele não se converteu porque alguém aqui na igreja o encaminhou e disse: vamos orar por você e vamos levar você para lá. Isso tudo foi instrumento, foi aparelhagem, foi necessário. Foi o caminho facilitado, a porta aberta, o rumo mostrado, o alvo colocado na frente dele. Agora, quem convenceu o Tiago da sua necessidade de libertação do cativeiro e do pecado foi o Espírito Santo. Esta é a missão dele. Ninguém tem essa missão. Ninguém faz isso. Não temos esse direito, essa capacidade. Não é missão da igreja. A missão da igreja, repito, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a missão da igreja. Pregar o evangelho. Agora, convencer o pecador não é nossa missão. É do Espírito Santo. E João 16, 8 a 11, diz que ele convencerá o pecador de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo agora está trabalhando no seu coração, no coração do crente e no coração do descrente em Cristo Jesus, daquele que ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Pode acreditar que Ele existe, mas ainda não aceitou. Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu aceito, eu vou obedecê-lo. É o Salmo 23, é pessoal. O Senhor é o meu pastor. Tem muita gente que crê em Jesus como Filho de Deus, até Salvador, mas não tem para ele.
não obedece, não segue. Então o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E esses versículos explicam: do pecado, porque não creem em mim. Esse é o pecado que condena, é não crer em Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o pecado que leva à perdição eterna. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis, mas eu estou aqui. O Pai é justo, eu vim, realizei a obra e vou voltar para Ele. E do juízo, porque o príncipe desse mundo, que é Satanás, já está julgado. O diabo não vai ser, ele já está. Ele já está julgado e condenado. A cabeça dele já foi pisada. O que está mexendo no mundo hoje é apenas a sua peçonha, porque ele é peçonhento. Você mata uma cobra e ela fica tempão ainda. Certo? Pode me esgalhar a cabeça. Já matei muita cobra. E ela fica rolando para lá e para cá. Você pode até tirar a cabeça do corpo. Satanás é assim. A cabeça dele já foi esgalhada, mas a peçonha dele ainda está agindo por aí. O lugar dele é o inferno, onde arde para todo sempre. É para lá que ele vai. Esse julgamento já está executado. E a igreja é vitoriosa sobre ele, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É promessa do Senhor Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o Espírito Santo, nós falamos da sua missão no pecador, mas o Espírito Santo tem uma missão no crente, tem uma missão na igreja. Tem uma missão na sua vida, meu irmão, minha irmã. Por isso se estranha um crente que não dá um bom testemunho. É incompatível com a vida de um crente fiel no Senhor Jesus. Porque ele ganhou nova vida, porque ele nasceu de novo. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo, é nova criatura, tem nova mentalidade. É a chamada metanoia, é a mudança de mente. É a mudança de mente. Que somos novas criaturas. O Espírito Santo no crente, lá em 1 Coríntios 3,16, diz que ele habita no crente. Primeiros Coríntios 3,16. Não sabeis que o vosso corpo é o quê? É o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. O seu corpo, meu irmão, minha irmã, o meu corpo é a habitação do Espírito Santo, é missão dele no crente. No mundo é convencê-lo, no crente é habitar nele para dizer: você está errado, não é por aí, incomoda.
João 14, 17. O que diz João 14, 17? Lê para mim, porque eu esqueci do que está dizendo aí. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita. Vós conheceis, porque ele habita em vós. Habita no seu coração, no seu íntimo. Crente. Houve um irmão agora, quando eu cheguei, disse: pastor, parabéns, gostei muito da sua devocional na Santa Ceia, na escola dominical. Porque nós falamos sobre isso aqui, falamos a Bíblia, é o Espírito Santo em nós, somos diferentes. A igreja não é uma sociedade comum, não é uma empresa comum. A igreja é um organismo vivo e, na linguagem de um outro teólogo, é um organismo pneumatológico, é um organismo no qual habita o Espírito Santo. Ele mora na igreja, a igreja sou eu, a igreja é você. Ele não habita no templo, ele habita no meu e no seu coração. Por isso temos que ser diferentes, temos que fazer diferença. Não podemos nos conformar com esse mundo. Porque nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. É a missão dele que Deus Pai e Deus Filho combinaram naquela reunião que eu falei, um dia lá na eternidade. Eu fiz isto, você vai fazer isto e você vai fazer aquilo. Por isso Jesus disse: se eu não for, ele não virá. Mas eu e o Pai enviaremos. Eu não sei porquê, há até alguns crentes que não creem na Trindade. Não há como ser mais claro. Entender, não, matematicamente. Temos que crer porque a Bíblia fala. Muito clara nas três pessoas. E na missão de cada uma delas. Além do Espírito Santo habitar no crente, a missão de distribuir os dons para a igreja não é do Deus Pai, nem do Deus Filho, é do Deus Espírito Santo. Por isso essas igrejas aí, me desculpem dar uma pincelada nessas partes aí, fazer reunião de pastor que tem o dom de batizar os outros com o Espírito Santo e tal, isso não tem fundamento bíblico. Quem dá os dons para a igreja é o Espírito Santo, é como ele quer, não é como eu quero. É como ele acha necessidade, não é como eu acho necessidade. É ele que sabe, e aí não é uma igreja local, é a igreja universal. Está desequilibrado, é ele que sabe, tem mais desse dom do que daquele, então eu vou equilibrar, vou dar mais, suprir a outra parte. Isto é a missão do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 4 e 11, muito especificamente. O verso 4 diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E o verso 11: mas o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. É ele que distribui os dons, capacitando a sua igreja para esta grande tarefa. Em João 16, 13, ele guia o crente na verdade. É a missão do Espírito Santo também na igreja. Ele guia o crente na verdade. Efésios 4,30 diz que ele se entristece quando o crente erra, quando o crente pisa na bola,
quando o crente dá mau testemunho, quando o crente vive uma vida do não crente. E do não crente, às vezes, que tem uma vida top, porque tem gente não crente que tem uma vida boa. Não estou dizendo que ele vai ser salvo, porque a salvação aí, biblicamente, só depende da fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não é obra que salva, não é bondade que salva. Isso é bíblico também. Mas tem crente que tem uma vida de um não crente que não tem a vida correta com a palavra de Deus. E Efésios 4:30, Paulo diz que o Espírito Santo se entristece dentro de quem age fora da palavra de Deus. O Espírito Santo, no qual fosse selados para o dia da redenção. E concluindo, a missão, uma missão importante do Espírito Santo para você, igreja. Para mim, igreja. Quem é a igreja? Eu. Eu sou a igreja. Eu tenho que assumir isto. João 16, 7. Alguém lê para mim? Ou várias pessoas? Quem não virá a vós? Consolador. Quem está dizendo isto? Jesus. E esse Consolador não é o Pai. E esse Consolador que foi prometido por Jesus. Não é Ele. Esse Consolador é o Espírito Santo. É a terceira pessoa. E essa palavra Consolador, lá no grego, no original, é Parácletos. E é interessante porque essa palavra Parácletos, ela é justamente isto: advogado ou assistente em questões jurídicas. O Espírito Santo tem a missão de me acusar e de me defender. É a missão dele, Parácletos. É advogado ou assistente. É ele que nos assiste. Por isso é ele que geme com gemidos inexprimíveis quando nós erramos. É ele que nos traz o remorso. É ele que, quando o crente erra, e é um crente sincero, a Bíblia não diz que o crente sincero não erra. A Bíblia não diz que crentes sinceros não são pecadores. Enquanto nesta carne nós somos pecadores. Mas o crente sincero, a Bíblia diz que ele tem horror ao pecado, ele foge do pecado. Ele presta atenção na palavra de Deus que diz: olha, cuidado, quem está em pé, veja, senão cai. Orai e vigiai, para que não caiais em tentação. A nossa carne é pecaminosa, a nossa carne puxa para o pecado, mas o Espírito em nós, ele está dentro de nós. Olha, cuidado, você não pode fazer isso, não deve fazer isso.
Não é certo você fazer isso. Ele é o Paráclitos, Ele é o Consolador, Ele é o nosso advogado, é o nosso assistente. Ele está 24 horas martelando na nossa mente. Cuidado, 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 não é por aí, é por aqui. Mas quando nós somos teimosos e deixamos a carne prevalecer ao espírito, nós andamos fora do caminho. E vem as consequências. Ah, meu pai, ah, minha mãe, ah, minha esposa, ah, meu esposo, ah, o meu filho, ah, minha mãe, ah, isso e aquilo. Daí já é tarde, daí já era. Como dizia o meu neto, já ela. Daí arcar com as consequências. Porque é advertido antes, depois vem as consequências. Abra sua Bíblia em Romanos 8, 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste, porque Ele é nosso advogado. Em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Quem são os santos? Hein? Não são os de macumba, não. Não são de parede, não. Não são de gesso, de madeira, de prata, de bronze, de ouro ou coisa semelhante. Os santos que a Bíblia fala são de carne e ossos. É você. E o Espírito Santo se habita em você, Ele intercede por você. Ele geme quando você erra. Ele mostra o caminho. Se você errar, Ele não bate palma, não. Ele fica triste. Poxa, orientei tanto o meu servo, a minha serva. E não é que ele caiu, que ela caiu. Que Deus nos abençoe. E como igreja, organismo vivo, habitado pelo Espírito Santo, façamos diferença nessa geração corrompida, perversa, que caminha passos largos para a condenação. Esse mundo que jaz no maligno. Mas lembre-se de que Jesus disse para mim e para você, seres humanos, transformados, habitação do Espírito. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Que Deus nos abençoe. Amém.